Olá, seja bem-vindo ao programa Viver é Cristo, que está iniciando agora, aqui na TV Ativa. A TV Ativa tem a responsabilidade de levar ao ar o programa Viver é Cristo. E o programa tem a responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus hoje que está preparada, e o nosso irmão Gilberto vai trazer a mensagem. E cada mensagem que nós transmitimos, ela tem um tema. E eu vou perguntar para o irmão qual é o tema da mensagem. Irmão, fala para a nossa audiência qual é o tema da mensagem. O tema é Fé em Cristo. Fé em Cristo. Fica conosco, são meia hora de programa.
Olá, meu amigo ouvinte da Palavra de Deus, que nesses minutos em que vamos passar aqui juntos, lendo a Palavra, explicando aquilo que o Senhor quer para o nosso coração, você possa de fato prestar atenção para que a sua vida possa sentir o toque de Deus para todo sempre. O tema da mensagem, como nós tínhamos falado outrora, é fé em Cristo. E que nesses momentos, de fato, você possa colocar a sua fé em Cristo, ouvindo dos seus ensinos. Eu gostaria de compartilhar nesse momento com todos um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo 5 e o versículo 21. Então vamos prestar bastante atenção na leitura. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos de Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, a casa de Jairo, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Que Deus possa abençoar e acrescentar a sua palavra aos nossos corações nesse momento. Aqui nós vemos uma história de um milagre que aconteceu nos dias de Jesus. Nos dias em que Jesus estava aqui neste mundo, no seu ministério, ensinando a sua palavra, fazendo muitos sinais, prodígios, realizando muitas curas, mas falando também acerca do reino de Deus. Jesus aqui, nesse momento, e outrora também, ele estava demonstrando a sua divindade à população que vivia naquelas localidades, na região da Galileia. E Jesus, nesse momento aqui, por ter passado o mar da Galileia e chegado até a cidade de Cafarnaum, nós vemos aqui que algo foi ao seu encontro. Jesus tinha voltado num barco, e com ele afluiu grande multidão, porque naqueles dias as pessoas viam as maravilhas que ele fazia e as pessoas seguiam ele. As pessoas queriam estar junto com ele. E nós vemos aqui que após ele ter chegado até em terra, ali na cidade de Cafarnaum, nós vemos que uma pessoa o procurou de uma certa forma, demonstrando a sua confiança nele. E nós vemos que não era qualquer pessoa,
mas era uma pessoa bem posicionada na sociedade judaica, uma pessoa que tinha, vamos dizer, um cargo elevado na sinagoga aonde ele se reunia com os judeus. Nós vemos aqui que a palavra de Deus fala que era um dos principais da sinagoga. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, diz ali que ele era o príncipe da sinagoga. E nós vemos que quando essa pessoa chamada Jairo chegou até Jesus ali, quando viu que ele desceu do barco e que a multidão estava ao seu redor, ele corre e vai ao encontro de Jesus, esse homem, e a primeira coisa que ele faz, ele prostrou-se aos seus pés. Ali no Evangelho de Mateus, no primeiro livro do Novo Testamento, diz ali no capítulo 9 que Jairo, ele adorou a Jesus. Quando nós olhamos para essa cena, quando começamos a imaginar aquela cena, o que estava acontecendo ali, por Jairo ser um dos principais da sinagoga, por ele estar à frente do trabalho ali, aonde ele tinha responsabilidade no lugar que o povo se reunia para orar, para estudar acerca de Deus, daquilo que outrora Deus já tinha feito por aquele povo no passado e que estava tudo registrado no livro de Torá. Nós vemos que, por ele ser uma pessoa elevada na sociedade naqueles dias, ali na região da Galileia, ele não ousou ser orgulhoso. Mas aqui mostra que ele demonstrou tal humildade de ir ao encontro de Jesus. E a primeira atitude que ele tomou foi prostrar aos seus pés. Foi adorar ao Senhor Jesus, demonstrando que ele reconhecia que Jesus era alguém que poderia de fato fazer a diferença na sua vida. E nós vemos ali então que prostrados aos pés de Jesus, insistentemente ele suplicou: Jesus, minha filhinha está à morte. E ele demonstrou total confiança e fé em Cristo quando ele fala: se você vier comigo e impor as mãos sobre ela, para que seja salva, eu tenho certeza que ela viverá. Que fé! Que fé que esse homem demonstrou. Mas antes de demonstrar a sua fé, sabe o que ele fez? Ele se humilhou. Muitas vezes as pessoas podem até ter fé em Cristo, até ter fé, reconhecer que Jesus morreu pelos pecados da humanidade, mas o orgulho afasta ela da presença de Deus. O orgulho faz com que ela não se prostre diante de Jesus, que ela reconheça que é pecador e que o único meio de salvação é se arrepender e é reconhecer que Jesus é suficiente para salvar a sua vida da condenação eterna. Aquele homem tinha um propósito de ir até Jesus, para que ele pudesse curar a sua filha daquela enfermidade. Talvez ele não tinha visto ainda Jesus fazer algum milagre, mas talvez ele tenha ouvido falar de Jesus. E nós vemos aqui que antes de ele pedir alguma coisa a Jesus, ele se humilhou. Isso significa que o seu coração se abriu, o seu coração se quebrantou diante de Jesus. E muitas vezes é isso que está faltando na sua vida. Você muitas vezes já ouviu a palavra de Deus em muitas ocasiões, através desse programa, O Viver é Cristo, através de uma ida em alguma localidade aonde pregaram a palavra de Deus, mas muitas vezes você ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não se prostrou,
Ainda o seu coração não se quebrantou e ainda você não colocou de fato a sua fé somente em Cristo Jesus. Talvez você ainda confie em homens, confie muitas vezes na família, mas o único que pode trazer paz ao seu coração é o Senhor Jesus. E se você colocar a sua fé em Cristo, de fato, crendo que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele pagou a dívida de pecado e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, você será justificada. A imputação da condenação, da ira de Deus sobre você não vai mais estar. Porque quando Deus olhar para você através de Jesus, que é o único mediador entre Deus e o homem, Deus não vai mais imputar o pecado da morte eterna. A morte física pode acontecer a qualquer momento. Mas se hoje você não depositar a sua fé verdadeiramente em Cristo, na obra que Ele realizou, no porquê deste livro, a Bíblia, ter sido escrita, tantos livros, tantos ensinamentos, se você não crer, você vai continuar morto espiritualmente. Não é através de obra, não é através de religião que você vai alcançar a salvação eterna. Mas é através de Jesus que é o único caminho, que é a única verdade e que é o único que pode dar vida eterna para você, meu amigo. E o que Jesus fez após Ele fazer aquele pedido e se humilhar diante de Jesus, diz no versículo 24 de Marcos 5 aqui, Jesus foi com ele. Foi com ele em direção à sua casa. E nesse momento aqui, Jesus ainda antes de chegar na casa de Jairo, Jairo pôde presenciar um milagre acontecer na vida de uma mulher que sofria de uma enfermidade, de um fluxo de sangue por 12 anos e que nenhum médico tinha curado. Mas quando ela tocou na orla de Jesus, na roupa de Jesus, ela foi curada. E diz a palavra de Deus no versículo 34, Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal, da tua enfermidade. E Jairo pôde presenciar aquele acontecimento. Como Jesus sabe de todas as coisas, como Jesus conhece o coração de todos. E aí em seguida, quando eles estavam chegando na casa de Jairo, algumas pessoas vão ao encontro deles e diz: a sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre, não adianta mais. E olha, muitas vezes você está prestes a tomar uma decisão ao lado de Cristo, mas vai ter pessoas ao seu lado, o próprio inimigo, dizendo: não dê ouvidos, deixe para mais tarde. Mas esse mais tarde pode ser tarde e tarde demais. Hoje é o dia de você colocar a sua fé em Cristo. Mas Jesus, quando ouviu aquilo, disse: não temas, Jairo, crê somente. Talvez você tenha passado por muitas dificuldades na sua vida e está passando. Mas hoje Deus está dando a oportunidade de você ouvir a sua palavra. E muitas vezes falta tão pouco para você colocar a sua vida, o seu coração nas mãos de Deus para a sua salvação. E o inimigo está dizendo: não, agora não. Mas sabe o que Jesus está dizendo, como disse a Jairo? Não temas, não tenha medo, não se preocupe, crê somente, crê somente. E nós vemos que então, quando Jesus se deparou com muitos chorando e planteando a morte daquela
adolescente de 12 anos. Jesus pergunta: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E sabe o que o povo fez? Parou de chorar, parou de prantear, e sabe o que fizeram? Riram do que Jesus tinha dito. A criança não está morta, mas dorme. Não acreditaram, não confiaram que Jesus era aquele que poderia dar vida, ressuscitar aquela criança da morte. E não tenha medo, porque se você tomar a decisão ao lado de Cristo, o Espírito de Deus vai habitar no seu coração. A paz de Deus vai habitar na sua vida. A sua esperança vai ser colocada em Cristo, em uma vida eterna junto com Ele. E ao contar essa transformação e essa decisão que você pode tomar nesse momento, ao lado de Cristo, muitos podem rir. Muitos podem chegar a você e dizer: olha, eu não acredito que você fez isso. Você está sendo enganada. Isso é mentira. Mas não dê ouvidos à voz do inimigo. Aquele que quer estar com você na condenação eterna. Mas não temas, creia somente. E Jesus, quando entra naquela casa e pega aquela adolescente, aquela criança pela mão, diz: menina, eu te mando, levanta. Aqui Jesus está mostrando o seu poder, a sua autoridade. E nesse momento, Deus está falando a você: eu sou somente um instrumento, um vaso nas mãos do oleiro. Mas através de mim, da palavra de Deus, Deus está com toda a autoridade dizendo a você, através do teu Santo Espírito: levanta-te e creia na minha palavra. Creia que eu tenho poder e autoridade para salvá-la da perdição eterna. É isso que Cristo quer trazer ao seu coração, à sua memória. É esse ensino, esse alerta a respeito da salvação que Ele está apresentando a você nesse momento. Deus tem poder para curar você de alguma enfermidade, de algum relacionamento familiar que está à beira da morte, de algum problema de emprego, de tantas coisas que esse mundo cerca a nossa vida. Mas deixa eu falar a você: olhe primeiramente para Deus. Busque a sua justiça e o seu reino. Creia que Ele pode transformar a sua vida, pois a primeira coisa que Ele quer fazer é trazer cura espiritual para você. Porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte, tanto física, que adquirimos por causa da morte espiritual que nós temos no nosso DNA, que herdamos de Adão e Eva pela sua desobediência lá no jardim do Éden. E assim como eles foram expulsos da presença de Deus, nós um dia também fomos expulsos, porque herdamos esse pecado, essa condenação. Mas, assim como Jesus disse: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, mostrando que tinha vida. E então todos ficaram admirados. Todos hão de ficar admirados com a sua transformação, se você crer no Senhor Jesus, se você depositar a sua fé em Cristo. E vemos que Jesus mandou que dessem de comer aquela menina. Somente alguém que tem vida poderia se alimentar.
E se você crer de todo o seu coração e receber o perdão dos seus pecados e a vida eterna em Cristo Jesus, você vai poder se alimentar dessa palavra diariamente e vai poder conversar com Deus diariamente através da oração. Creia de todo o seu coração e com certeza, colocando a sua fé em Cristo, Deus vai transformar a sua vida. Creia na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que contém a voz de Deus para os nossos corações. Amém. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa O Viver é Cristo. E a mensagem de Jesus Cristo foi entregue, uma mensagem de amor, uma mensagem de bênção e de salvação eterna. Antes de nós encerrarmos, aparece aí na sua tela o nosso WhatsApp. 999 10 15 50. 999 10 15 50. Adiciona e manda seu pedido de oração. Coloca o seu nome, o nome das pessoas que precisam de oração, família, parente, amigos. Pode colocar e manda para nós. Nós temos um grupo grande de irmãos consagrados para orar por você, tá bom? E também visita os nossos canais aí, o Face e o YouTube. Você adiciona lá, Programa Viver é Cristo Oficial. E você vai assistir essa mensagem e muitas outras. Temos também as reuniões presenciais nas igrejas. Nós temos aqui na Rua Moraes Barro, Casa de Oração, 1220. Todos os domingos nós temos às 10 horas da manhã a Escola Bíblica e às 19h30 a pregação do Santo Evangelho. E todas as quartas-feiras nós temos às 20 horas a reunião de oração. Venha nos visitar, nós vamos orar por você, tá bom? Temos outro trabalho também ali no bairro de Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara, número 156. Ali também todos os domingos, às 10 horas da manhã a Escola Bíblica e às 19h30 a pregação do Santo Evangelho. Chega até ali, faz uma visita, que os nossos irmãos estão aguardando você, ele vai orar por você e você vai ser muito bem recebido ali, tá bom? Também aparece na sua tela Emaús. O que é Emaús? Emaús é um curso bíblico que a Bíblia ensina. Vem as lições da Bíblia. Vem uma lição, depois vem a explicação da lição e depois vem as perguntas. São 10 perguntas. Se caso você errar algumas, ela mesmo corrige. E você vai entender que a Bíblia é 100% palavra de Deus. Agora eu vou despedir de vocês, agradeço a sua audiência. O nosso irmão Gilberto vai orar por você. Até um próximo programa, querendo o Senhor. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, neste momento queremos te dar graças pela tua palavra, te dar graças ao Senhor Deus pela oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós de ouvir a tua voz. Queremos nesse momento suplicar a favor de todos aqueles que ouviram, ó Senhor Deus, esta palavra, ó Senhor Deus, que traz paz ao coração daqueles que creem, realmente traz esperança na vida daqueles, ó Senhor Deus, que colocam a sua fé, que creem de todo o seu coração que a palavra de Deus é verdade, é manancial de bênção para a vida de todo aquele que nele crê. Bendito Deus e Pai, nós queremos neste momento te dar graças, porque nós sabemos que a fé que colocamos um dia em Ti não foi em vão, pois ela de fato trouxe salvação ao coração de todos aqueles que creram. E que nesse momento essa pessoa que está ouvindo esse programa possa de fato colocar toda a sua fé em Cristo Jesus, sabendo que Ele pode transformar o seu ser e pode também, da mesma forma, trazer esperança, ó Senhor Deus, de uma vida eterna a essa pessoa que nos ouve. Queremos também suplicar a favor, ó Senhor Deus, de todos que por muitas vezes, ó Senhor Deus, estão passando por alguma dificuldade em qualquer área da sua vida. Que da mesma forma o Senhor esteja olhando também para essas pessoas, esteja suprindo as suas necessidades e também, ó Senhor Deus, fazendo com que
através, ó Senhor Deus, de tudo aquilo que eles têm passado, eles possam reconhecer que o único meio de salvação, o único meio, ó Senhor Deus, de a sua vida ter uma mudança, ó Senhor Deus, por completa, em todas as áreas, é somente, ó Senhor Deus, se ela depositar a sua fé em Jesus Cristo. Fazemos essa oração e pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida de todos aqueles que ouviram a Tua voz, pois fazemos essa oração confiados na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.